com o Senhor, agradecer por esse sábado, por essa oportunidade de poder estar aqui em nome de Jesus. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, ó meu Deus, nesta tarde, meu Deus, na tua presença. Meu Deus, o 21º dia, 21 dias de propósito, Senhor. 21 dias de oração, de clamor, de declarações. Obrigado, Senhor, obrigado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por conservar em nós a tua presença. Obrigado por conservar em nós o teu Espírito. Obrigado, meu Deus, por nos ajudar, meu Deus, a entender, meu Pai, as situações, meu Deus, que precisamos abandonar, largar, eliminar, meu Deus, deuses estrangeiros, situações antigas. Obrigado, meu Deus, por ter rompido. Obrigado, meu Deus, por ter dado mais um passo, meu Deus, em direção, meu Pai, da tua palavra, acatando, meu Deus, aquilo que o Senhor traz, aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, o Senhor não permitiu, meu Pai, que o ano virasse, meu Pai, sem que algumas situações fossem mudadas e transformadas em nós, meu Deus, não nas pessoas, mas em nós. Meu Deus, talvez coisas que não estávamos vendo, coisas que não estávamos entendendo, coisas que não estávamos compreendendo. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado, Senhor, nós somos gratos. Obrigado, Senhor. Eu peço, passa com o teu sangue sobre esta reunião, abençoe esse trabalho. Meu Deus, hoje nós vamos clamar, nós vamos orar, declarar, ungir, meu Pai, todos os propósitos. Eu peço a Deus, Espírito Santo, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o Espírito, ajude, meu Deus, cada um aqui, Senhor, a entender, a compreender, a discernir, meu Pai, de forma revelada, tudo aquilo que o Senhor tem para elas, a tudo aquilo que o Senhor espera delas, e que elas possam ser cheias, ó meu Deus, da tua glória, da tua presença, do teu poder, meu Deus, e que o Senhor abençoe, honre, meu Deus, a vida de cada uma, meu Deus, todas que estão aqui no templo, todas que estão, meu Deus, acompanhando à distância, na igreja virtual, meu Deus, pessoas que estão fazendo o propósito, meu Deus, à distância, em outros estados, em outros países, pessoas, meu Deus, que entenderam, ó meu Pai, a importância dessa resistência, dessa consistência, meu Deus, de permanecer focadas, pessoas, meu Deus, que estão aí na igreja virtual, meu Deus, que não quebraram, que têm estado todos os dias, meu Deus, acompanhando, meu Deus, participando, pessoas, meu Deus, que têm acompanhado, meu Deus, em mais horários, não apenas em um horário, outros cultos, outras lives, meu Deus, porque ela entende, meu Pai, a necessidade, Deus, a sede, a fome dela, e eu peço, Deus Todo-Poderoso, sustenta cada uma, fortaleça cada uma, e que todas, meu Deus, a cada dia mais, meu Deus, possa se tornar mais forte, mais comprometida, meu Deus, que elas possam ver ainda mais a tua glória, a tua presença, o teu poder, em nome de Jesus. Senhor Jesus, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o Espírito, Senhor, que todos possamos sair daqui maduros, crescidos, abençoados. Meu Pai, se em algum momento, Senhor, cometemos algo que te entristeceu, se pecamos contra o Senhor, meu Deus, e fizemos isso inconsciente, ou até mesmo consciente, Senhor, tem misericórdia.
Tem misericórdia e passa com o teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor Jesus, nos santifica com a tua presença, meu Pai, porque nós sabemos que sem ela, sem a tua presença não dá para seguir, meu Pai, sem a tua direção não dá para seguir, meu Deus, e para isso precisamos estar alinhados com o Senhor, e é por isso que eu peço, passa com o teu sangue, nos limpa, nos purifica, nos santifica, meu Deus, e que nada impeça a tua glória, a tua presença de fluir, meu Deus, em nós e por intermédio de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, porque ele é teu, Senhor. Meu Pai, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Eu entrego esse culto, conduza, me usa, meu Deus, fale comigo, fale com o povo, fale com a igreja, e que todos nós, meu Deus, possamos sair daqui edificados, honrados, abençoados, em nome de Jesus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse Espírito, que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, diga, a unção de Josué, a unção de conquistas, diga, está sobre a minha vida, diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, Deus abençoe a todos que estão acompanhando pela transmissão. Fico feliz em vê-los, feliz em ver pessoas que têm entendido o verdadeiro propósito da consistência, da permanência, da insistência. Isso é o que faz a diferença. Algumas pessoas perguntam, eu já vi a bispa responder isso, em algumas situações, de pessoas perguntando, qual é o segredo para a senhora chegar onde chegou e para Deus abençoar a vida da senhora, essa unção, o que Deus vem fazendo por intermédio da sua vida. E ela, em algumas ocasiões, ela diz assim, é não parar. É não parar. É continuar, é insistir, é permanecer em Deus, porque haverá dias que você não terá motivação alguma para estar na igreja, para estar na presença de Deus. Haverá dias que você não tem motivação alguma para você orar. Tem dias que você está muito cansado, tem dia que você está muito, com tantas situações acontecendo ao mesmo tempo, e o que você menos quer fazer é vir à igreja, é ver pessoas, é orar, é falar com Deus. E essa mensagem é tão simples que a bispa ainda trouxe para essa pessoa nesse dia, e em específico ela falou assim, continuar. E essa pessoa ainda falou assim, mas não tem mais nada? Não tem mais nada? Quando a gente entende que o continuar, ele é simplesmente tudo, a gente vai entender verdadeiramente o como que ele é amplo. Porque quando você continua e você dá ouvidos a Deus, você aprende, você desenvolve, você progride, você amadurece, você atinge uma outra postura mediante aos problemas, às situações que você vivia com imaturidades, sem ter essa fé, sem ter esse conhecimento. E isso é a constância, a permanência, essa resistência. Nós iniciamos, hoje é dia 21, 10 dias para finalizar o ano. E é interessante que a bispa falava isso ontem, o bispo Fernando falava isso ainda na madrugada, que o nosso povo, aqueles que estão abaixo dessa cobertura, é como se o ano vai acabar, está tudo bem. Eu sei, repete isso comigo, eu sei em quem eu tenho crido. Está tudo bem. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho depositado toda a minha confiança. Eu sei para onde eu tenho olhado e eu sei o que eu tenho feito. O que eu tenho feito.
Porque nós temos pessoas que iniciaram o propósito da mudança, sabe em quais condições? Eu atendi uma delas. Em condição assim, bispo, eu perdi todo o meu ano. Eu comecei a ler a Bíblia 3 vezes e parei. Eu vinha nos cultos e eu parava. Eu comecei os meus projetos de conquistas e eu parei. Eu comecei os 52 dias e eu parei. Quando eu vi essa pessoa hoje, às 7 horas da manhã, que ela estava aqui, e ter visto ela ontem, porque ontem o culto acabou um pouco mais tarde, e ela mora longe, ela estar aqui, saiu daqui tarde, e ter estado aqui no culto às 7 horas da manhã, e ter dito ainda para mim assim, eu não quebrei nenhum dia, eu vim todos os dias, e eu disse a ela ainda assim, essa é a sua maior vitória, a constância. Não, mas eu já fui abençoado em várias situações. Não, falei, olha para o lado, que isso aqui é o que vai definir a sua vida. A sua vitória é apenas algo isolado. Isso que aconteceu na sua finança foi isolado. Isso aqui na sua saúde foi algo isolado. Essa sua mudança de mentalidade é a mudança da sua vida. Porque ela mudou a mentalidade dela. E literalmente ela disse assim, olha, houveram dias que eu achei que eu não ia suportar. Mas Deus tem me dado uma graça. Deus tem me dado um favor. E ela ainda se emocionou e dizia assim, bispo, eu não quebrei nenhum dia. O senhor está entendendo o que eu estou falando? Eu não quebrei nenhum dia. E teve dias, que teve domingos, acho que foi 2 domingos, que ela ainda ficou no culto das 9 e ficou para o culto das 15. Eu fiquei às 9 e às 15. Porque eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer todas essas grandezas que o Senhor tem falado. Eu quero porque eu ainda não vi. E eu sei que eu só não vi porque eu não correspondi. Porque direção eu recebi. Orientação eu recebi. E ela disse assim, eu fui atendida pelo bispo Anderson, eu fui atendida pelo bispo Fernando, eu fui atendida pelo bispo Murilo, a pastora Jéssica me atendeu, a pastora Ana Paula me atendeu, a pastora fulana me atendeu, o obreiro tal me atendeu. Todos me ajudaram, não tinha mais quem poderia me ajudar. Você está conseguindo entender? Todo mundo, a bispa já me atendeu, várias pessoas já me atenderam. E as pessoas já estavam assim, e aí, você vai mudar? O que está faltando? Porque se era um atendimento, ou uma direção, um apoio, alguma coisa, não está faltando. E ela disse assim, eu não pedi ajuda para homens, não estou dizendo que não possa pedir auxílio, uma direção, uma oração, uma direção, você está entendendo, né? Mas eu entendi que era eu tinha que me posicionar. E quando eu me posicionei, eu recebi forças, eu recebi direção, a pessoa é tão detalhista que ela falou assim, olha, eram 13 dias, eu já estava pensando ali, eu falei, não vou conseguir. E aí na mente dela, não para, olha como que o diabo é. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Para! Já foram 13 dias, você já foi muito longe. E aí deu 15, ela anotou, tem no projeto dela, ela mostrou o projeto dela. Lá, ela abriu a pastinha e falou, tá vendo aqui, ó, esses dias em vermelho, tinha um monte. Foram os dias dos maiores ataques, os dias dos maiores desafios, os dias de situações tão complexas, tão pesadas, e que em outras ocasiões eu já tinha parado. E eu decidi, eu não vou parar. Eu não vou parar. É o que está escrito em Neemias 6:3, se eu não me recordo, se eu não me engano. Eu estou em um grande projeto e eu não posso parar. Isso vai fazer a diferença. E é como o próprio bispo Fernando falou ontem, ainda na abertura do jejum.
Você está orando, talvez você não está vendo nem a nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas se você analisar a passagem que fala de Elias e de todo aquele movimento que aconteceu, você vê que a oração daquele servo, a oração dele, a ida daquele servo para ver se havia uma nuvem lá, se havia algum sinal após aquela oração, ela exemplifica tudo o que eu estou falando aqui para você. Porque Elias orou, e ele pediu para o servo ir lá no monte, na colina, ver. E o que o servo falou? Nada. A primeira vez, nada. Segunda vez, nada. A terceira vez, nada. E ele foi 7 vezes. E eu quero que você entenda que as 7 vezes, foi por conta do que Deus encontrou em Elias. Não por um ponto isolado, específico, não, vai ser 7 vezes. Vamos ver se ele vai aguentar 7 vezes. Não, foi porque Deus encontrou nele. Porque Deus poderia ter esticado ele para 13, para 15, para 20, para 30. Você está conseguindo entender? Deus poderia ter esticado. E Deus encontrou nele. Como nós temos o propósito da mudança, são 31 dias. Tem pessoas que na primeira semana já viveu tudo aquilo que já havia projetado. Tem pessoas que Deus está esperando o quê? Mais. Mais. E esse mais, repete assim comigo, representa confiança, dependência. Confia ou não confia em Deus? Confia ou não confia? Não, bispo, é porque assim, eu estou orando, mas bispo, hoje é dia 21, e é que o senhor não sabe, bispo, porque o fórum fechou, aquela empresa fechou, aquela pessoa viajou, fulano de tal, ciclano de tal, ok, eu não estou contando com ele, eu estou contando com Deus. Porque se Deus dá uma ordem, até o inferno tem que obedecer. E ponto. E você tem que tirar essa mentalidade de começar a querer fazer cálculo, querer começar a fazer comparações, analogias, ou ali, não. Deus quer que você confie nele, que você dependa dele. E isso é permaneça. Mais um dia, Senhor, eu sei que o Senhor não desampara, eu sei que o Senhor não abandona, eu sei que cada oração, cada posicionamento, cada culto, cada jejum, cada unção que você recebe, como tem pessoas que têm passado aqui, esses dias ainda eu recebi, eu não sei se ele está aqui, cadê? Ele não está aqui, e ele chegou ainda bem no finalzinho do culto, porque pegou um trânsito assim, absurdo, quase 2 horas no trânsito. E ele chegou aqui e falou assim, poxa, eu estou até triste, porque olha, eu perdi o culto, eu perdi a palavra, mas não foi porque eu não quis. Eu saí de casa, bispo, era 5 horas, e eu peguei um trânsito, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e quando era 8h15, eu falei, eu vou voltar, e aí alguma coisa lá dentro de mim disse, não volta, vai para a igreja. E ele chegou aqui, era 9h19, já estava acabando a unção, e ele passou, recebeu uma oração, e depois ele ainda, um dia depois, eu encontrei ele e falou assim, eu saí tão preenchido daquele dia, tão abençoado, tão renovado, porque eu ainda disse a ele, tira o peso, você fez o que você tinha que fazer, Deus sabe de todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que tinha preparado, qual laço que tinha sido preparado, qual situação que tinha sido preparada para você, mas você estava na posição, você estava no lugar alto, na torre de vigia, na posição, na brecha, e Deus honra esses. E ele disse, eu senti tanta paz quando eu saí daqui, tanta paz, uma certeza, uma segurança tão grande, porque é nessas que o diabo cria situações para distrair. Se você assistiu o programa essa semana, a bispa falou 3 vezes essa semana de distrações. Foi ou não foi? Se você assistiu, ela falou. Distrações. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações, porque são elas
que literalmente faz com que muitas pessoas percam o foco, percam o propósito, sinta as dores das situações. É interessante que as pessoas, antes de ter Deus, antes de viver no Senhor, antes de buscar uma mudança, elas já estavam vivendo situações desafiadoras. Agora, elas estão lutando para sair delas. Ela vai sentir ainda algumas coisas. Você vai sentir os ataques. Você vai sentir as afrontas. Você vai sentir, porque o mal, em momento algum, ele quer que você rompa com aquilo que ele tem tido poder para te escravizar. Na sua mente, as imagens, os ídolos, situações antigas, como a própria bispa falou ontem. Como ela mesma falou ontem. Situações que têm tido literalmente poder, autoridade para controlar a vida de muita gente. E o diabo quer ter controle da sua vida. Controle. E o Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio dessa unção, desse poder, dessa autoridade, para você poder viver o que está escrito em Romanos 12, 2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não tem o pior para você, pelo contrário, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. O que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer na sua vida é incomparável àquilo que você já viveu. E muitos aqui têm testemunhos. Tem ou não tem? Você já viveu resultados. Muitos foram curados, abençoados, viveram situações. Mas Deus está dizendo para você que esse é o ano da sua vida. É o ano que vai definir muita coisa. É o ano que vai estabelecer muita coisa na vida de muita gente. É o ano que vai elevar a sua mentalidade, o seu padrão, o seu espírito, o seu posicionamento. Você lembra da palavra profética do ano passado? Qual que era a palavra profética do ano passado? Ano da unção do quê? Do governo, não era? Aí Deus traz a palavra profética para 2024, ano da unção de Josué. E nós teríamos que enfrentar o quê? Teríamos que enfrentar quem? Gigantes, não eram? Uma pessoa que se autogoverna e que governa, porque para governar você precisa se autogovernar primeiro. Ela literalmente sabe o lugar aonde ela está pisando. Independente do tamanho dos desafios, ela tem aquilo certo dentro dela. O meu controle, o controle da minha vida, o centro de tudo é Deus. É Deus para mim. E agora vamos lá. O pai, a mãe, você que é falho, você que erra, você quer que o teu filho regrida, que ele pare ou que ele progrida? E você, tudo que você pode fazer para ele progredir, você faz, não é? Você conversa, você gasta tempo, você faz o que for preciso. Às vezes, a imaturidade de um filho entristece um pai, uma mãe, uma malcriação, uma atitude, mas você desiste dele? Não, eu vou desistir. Ele me desrespeitou aqui, agora acabou, não quero mais. É assim? Você continua acreditando nele. Você continua orando por ele. Você continua insistindo por ele. Você continua investindo nele. Tudo o que você pode para que ele possa crescer, avançar, desenvolver e atingir resultados. Porque não há alegria maior para um pai, para uma mãe, do que ver um filho realizado. É ou não é? Você ver um filho bem, realizado, conquistando, crescendo, progredindo. Você vê que é interessante que quando o filho começa a andar, parece que a alegria é mais do pai e da mãe do que da própria criança que descobriu que agora ela pode andar sozinha. Que ele quer falar para todo mundo, não é? Ai, está andando, você viu? Está andando.
manda vídeo para todo mundo. Não, está andando. Eu estou vendo que ele está andando. Estou vendo. Não, mas ele está andando, porque, olha, você não sabe como que foi. Não, porque, olha, ele estava segurando assim aí, ele foi muito corajoso, ela muito corajosa, soltou as mãozinhas e foi ali, caiu, levantou e foi. Você vibra com aquilo como se fosse algo assim. Meu Deus, o que está acontecendo? É uma criança que só começou a andar. Que só começou a andar. Aí, a gente tem isso aqui, ó. Isaías, capítulo 55, versículo 11, na Almeida. A bispa leu isso ontem. E eu quero ler algumas referências que foram lidas ontem. Isaías 55, 11, na versão Almeida. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Repete assim comigo: Deus quer que eu tenha uma vida plena e o quê? Próspera, abundante, farta, abençoada, honrada. Uma vida farta, uma vida plena. Ele veio para que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida honrada. E essa palavra, ela não volta vazia. E é muito importante que você tenha isso guardado dentro de você. Que tudo aquilo que o Senhor puder fazer, porque existem coisas que competem a nós. Tem coisas que somos nós. Como nós vemos a passagem que o Senhor Jesus mandou eles tirarem a pedra para que ele pudesse ressuscitar Lázaro. Lembra? A pedra era eles. Existem situações que somos nós. Somos nós. Que temos que ter atitude, que temos que ter iniciativa, que temos que dar condições a Deus para Ele nos abençoar. Mas a palavra não volta vazia. Você certamente já deve ter tido experiências com pessoas que te desamparou, não foi? Prometeu algo para você. Teve alguém que te prometeu, falou, não, pode ter certeza. Fica tranquilo. Não, é certeza, é absoluta certeza. Alguém já falhou com você? Deixa eu ver aqui. Quem? Não. Quem? Falharam comigo. Prometeram para mim e me desampararam. Deixa eu ver. Olha que coisa interessante. Agora, outra pergunta que eu vou fazer. Quando essa mesma pessoa fez uma promessa para você de novo, como que você ficou? Você vai mesmo? Não é assim? Olha, e dependendo da personalidade ainda, ela vai falar assim, você não tem palavra? Você não tem caráter? Eu não confio em você. É ou não é? Eu não confio. Mas ainda você, dando um voto de confiança, acreditou nela. E o que ela fez de novo? Aí você fala assim, meu Deus, poxa vida. Aí quando você chega para a pessoa, tem dois tipos de pessoas. Ou ela te dá desculpas, 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 desculpas e desculpas, ou ela foge de você. Ela evita você. É ou não é? Não te atende, não te manda mensagem. Ah, não, é que eu não tive nem tempo, nem lembrei. Não é? Nem lembrei. A pessoa vê ali, ela desvia, foge de você. A outra é aquela pessoa que chega e diz assim, não, é porque aconteceu. Não, você não sabe o que aconteceu. Nossa, porque olha, aconteceu tantas coisas. Começa a chorar, começa a dar desculpa. O negócio é o seguinte, amigo, eu falei com você, independente do que aconteceu. Eu errei, eu falhei. Me perdoa. Não, ela quer ainda, por mais que ela errou, ela quer ter razão diante daquela situação.
E infelizmente muitas pessoas estão acostumados, ou talvez têm essa visão que Deus age assim. Porque muitas pessoas que falharam, que talvez falhou com você, foram figuras de autoridade, um pai, uma mãe, um tutor, uma pessoa de alto ali, referência emocional para você. E talvez aquilo associou para muita gente que Deus seria da mesma forma. Não, eu não vou fazer não, porque... Não, eu não vou pular, porque se eu pular, eu vou quebrar. Ele falou que eu lembro. Não, mas tem que confiar em Deus. Não, é porque um dia eu confiei em alguém, eu confiei naquela pessoa, ela me traiu. Eu confiei naquela outra pessoa, ela falou que ia fazer, não fez. Eu confiei naquela outra pessoa e ela me desamparou, fiquei sozinho. Ela não é Deus. Deus não desampara você. Deus não te abandona em nenhum momento. Em nenhum momento. E para você ver o quanto isso é interessante, que quando você tem essa mentalidade que Deus te abandona, você começa a alimentar dentro de você um monte de miséria. Porque você começa a pensar em tudo o que é ruim, não o que está escrito lá em Filipenses 4:8. Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisso pensai. Não. Quando você está amargo, ou quando você foi abandonado, ou traído, ou decepcionado por alguém, você alimenta o coração de tudo aquilo que é ruim. E aquilo vai trazendo em você um fortalecimento de forma negativa daquela imagem que você deveria ter em Deus. Como o próprio Abraão. Quando a gente olha para essa passagem aqui, não tem como ler essa passagem e não lembrar da passagem de Abraão, que você vê Deus dizendo assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu lhe mostrarei. Quem aqui, sinceramente, olha aqui como que isso é interessante. Quem aqui, sinceramente, antes da fé que você tem hoje, porque eu sei que hoje você é maduro, você é cheio do Espírito Santo, e se o Senhor te der uma direção, você vai acatar. Mas quem aqui, se essa palavra viesse para você, lá atrás, sem ter o entendimento que você tem hoje, sem ter a instrução que você tem hoje, porque Abraão não tinha. Abraão, ele não tinha. Você consegue entender? Ele não tinha, ele era cru. Não tinha nada. Se alguém dissesse assim, ó, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus falasse, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Eu falei, eu não. Quem aqui não iria? É ou não é? Porque é da natureza. Porque houveram várias situações que se algo chegasse assim e falar, para você ver o porquê que a gente diz que as pessoas têm que vir para a igreja, que as pessoas têm que cultuar, que as pessoas têm que estar na casa do Senhor. Porque tem coisas que, olha só, na quarta-feira a bispa deu uma direção, o bispo Fernando pregou ela aqui, às 19h30. Para eliminar situações. Tem gente que está aqui há 10 anos. E sabe quando ela eliminou? Agora. Quarta-feira. Se ela tivesse parado. Porque, pela misericórdia de Deus, ela tomou decisão. Bispo, mas ela poderia ter tomado decisão antes. Sim, poderia ter tomado decisão antes. Mas também poderia não ter tomado. E ter virado o ano de uma forma pior. E perder mais um ano. E perder mais uma oportunidade. E se tornar uma pessoa religiosa. Uma pessoa orgulhosa. E não existe crente pior. É mais fácil você lidar com um ímpio do que um crente orgulhoso. Uma pessoa que acha que só ela tem razão e tudo errado. Eu fui conversar com uma pessoa esses dias e eu falei com a Ana Paula, eu falei assim, como que você consegue? Porque
Olha, você tem que mudar isso. Não, mas é porque fulano. Eu falei, criatura, se eu estivesse falando da pessoa, eu estaria com ela aqui, eu estou falando de você. Não, mas é porque o fulano de tal, a pessoa de tal, também faz. Eu falei assim, então vai com ela. Vai com ela. Você está errada, você é orgulhosa. Não, eu não sou orgulhosa. Eu falei assim, eu estou há 2 horas com você e eu falei 5 minutos. Você não deixa nem eu falar. E toda vez que eu vou falar, você me interrompe. E você não é orgulhosa. Você está certa. Porque você fez isso, você fez aquilo aquilo outro, e que a tua vida está... Então tá bom, por que eu estou aqui? Eu falei para ela, para que você precisa de mim? Para que você precisa de ajuda? Não, porque eu sou orgulhosa, eu preciso... É o que eu estou te falando. Eu falei, Jesus, eu falei assim, você ouviu o que você acabou de falar? Eu falei para ela, você ouviu? Não, eu ainda falei assim, você ouviu? Eu ouvi, bispo, mas é difícil. Eu falei assim, então ouça, pelo amor de Deus. Ouça. Se não está ouvindo a mim, você não está ouvindo Deus. Você está me vendo. Você está me vendo. Se você não crê em mim, que você vê, que estou aqui para te ajudar. Você está crendo em Deus, será? Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que você está ouvindo essa voz? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Porque talvez Deus não está falando, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus está falando assim, perdoa aquela pessoa. Não, como eu vou perdoar ela? Olha o que ela fez para mim. Então, eu estou mandando você perdoar ela. Você confia em Deus? Você está entendendo ou não? Confia em Deus, perdoa ela. Não, bispo, é que o senhor não está entendendo o nível de maldade que ela fez comigo. Ela foi literalmente ali, intencional. Ah, então quando é intencional, Deus diz que há uma exceção. Há uma exceção. Quando uma pessoa fizer algo intencional, então tem cláusulas agora, né? A Bíblia, além de toda a abertura e amplitude que ela tem, então tem cláusulas em alguns versículos, concessões. Ah, então tá bom, ó, então aqui se encaixa. Aqui se encaixa. Então tá tudo certo. Essa aqui, você não precisa liberar perdão, não precisa abençoar ela. Não tem essa. Não tem. Você precisa literalmente acatar, obedecer, respeitar o que Deus está dizendo a você. Porque isso sim vai fazer a diferença. Porque senão, não adianta. Assim será a palavra, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ou seja, você vai viver confiando, alguém me prometeu, não cumpriu. Alguém me prometeu e não cumpriu, como tem pessoas, infelizmente. Ah, mas o ano de 2024 é maravilhoso para mim. Maravilhoso para mim. Você vai dizer assim, em quais aspectos? Em tantos. Deus me fez a tantos enfrentamentos, doeu tanto, tanta coisa, que eu tive que me rasgar para tanta coisa que eu achei que eu não tinha, eu tive que ver tantas coisas que eu não tinha visto, que eu falei assim, meu Deus, a minha cabeça é outra. A minha cabeça é outra. E esse não é o melhor ano da minha vida? O quê? Quantos anos eu estava assim e eu não via? Quantos anos eu vivia assim e eu não via? Quantos anos eu tive atitudes imaturas, eu tive inconstância e agi nessa mesma situação do mesmo jeito e não via? E não via. E aí, a gente fica travado. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Será que Ele vai chegar? Vamos dizer que essa pessoa que te abandonou, eu espero que não seja um nome dela, que eu vou falar um nome aqui. O José. Você vai falar, nossa, bispo, é o José. Não, então desconsidera. Lembre um outro nome. O José. Então digamos que o José falou assim, Deus falou assim para você, ó, sai do lugar para onde eu te mostrarei e segue. Vai para o lugar onde eu te mostrarei. Perdoa tal pessoa. Aí você fala assim, não, o José, porque o José, muitos esquecem até Deus. Você está entendendo? Muitos esquecem até Deus. Não é José que está falando, criatura. José falhou com você. O José errou com você. Eu estou falando de Deus. É Deus quem está falando com você. É Deus quem está falando. E esse nível de confiança, ele tem que ser tão grande, tão intenso e profundo,
ao ponto de ter uma entrega. Se eu colocar a Ana Clara aqui em cima desse altar e eu estiver ali embaixo, eu falar, Ana Clara, pula que o papai vai te pegar. Se eu me distrair, ela pula e se arrebenta, porque ela pula na hora. Fala, olha, passa aí, pode passar que o papai está olhando. Ela vai e vai embora. Vai embora. Mas tem gente que você fala assim, pula. Ah, mas dá para pular? Você vai me pegar? Vai. Você vai me pegar? É alto. Se passaram 2, 5, 10, 15, 20 anos. Aí depois, muitos de muito tempo, têm as suas experiências e pulam. Puf, nossa, Deus me pegou. Aí automaticamente vem aquele pensamento, nossa, lá atrás, se eu tivesse pulado, como eu estaria 20 anos depois de ter tido aquela experiência de fé? É ou não é? Esses 10 dias que restam agora, é esse exemplo para você. Ou você vai dar tudo, ou nada. Ou você vai se lançar de tudo que você tem a Deus, ou você vai perder essa oportunidade. Você vai desperdiçar a oportunidade. Desperdiçar esse tempo tão precioso. E esse momento tão glorioso. Porque Deus não vai falhar com você. A palavra dele vai se cumprir na sua vida. A promessa dele vai se cumprir na sua vida. Você não vai ser desamparado, nem abandonado. Bispo, o senhor não está entendendo, faltam 10 dias. Meu Deus, falta 10 dias, está chegando. Tem gente que diz assim, nossa, mas já passou 21 dias, não aconteceu. E tem duas formas de olhar isso. Você pode dizer assim, já passou 21 dias, não aconteceu. Você pode dizer, opa, o propósito é 31 dias, então falta 10. Está chegando. Está chegando. Está chegando a minha bênção. Está chegando a minha vitória. Eu vou me preparar para isso. Você tem que fazer que nem os filhos mais novos fazem. Não é? O que teu filho, quando ele quer alguma coisa, como que ele fica? Meu Deus, como que fica doce? Não é? Lava a louça, varre a casa, tira a roupa, organiza. Não é? Senhor, eita! De onde veio isso? Sim, senhor, papai. Sim, senhora, mamãe. Você vai falar assim, tem laço aqui. Não é? Tem laço aqui. Isso não é desse jeito, né? Eu sei, ser obediente, ser educado, mas está muito profundo isso aqui. Está muito intenso isso aqui. Nossa, você entrar assim, que isso? Você arrumou sua cama? É, arrumei minha cama. Eu lavei a louça também. Aí você tem que ter um desfibrilador em casa, porque começa a dar parada respiratória, cardíaca, né? Que dependendo da situação, você precisa ser animado ali naquele momento. Porque vai que dá um treco, né? Não fala mais nada não, pelo amor de Deus, tá bom. Porque vai que me dá alguma coisa aqui, aí eu não tenho ninguém aqui para ajudar, para me reanimar aqui. Você vê que ele passa por cima de quê? Da preguiça, do orgulho. Passa ou não passa? Passa porque você já fez isso quando você era criança. Você passa por cima do orgulho, da preguiça. Você se torna disciplinado, educado, bonitinho. Você fica olha, uma gracinha, não é assim que a mamãe diz? Uma gracinha. E olha, que aquele poder de convencimento, ele tem que convencer a mamãe ou o papai, que nem sempre cede tão rápido assim. Eu te conheço. Eu te conheço, criaturinha, eu te conheço. Você não me ganha, não, eu te conheço. E ainda ele vai naquela resistência. Vamos ver se muda mesmo. Vamos ver. Só que o interessante é o seguinte, Deus espera ver de você uma postura diferente,
uma atitude diferente, para que Ele sim possa fazer na sua vida. E o tempo todo Deus está te direcionando. Não, mas é que assim, às vezes tem coisas que Deus fala que é mais simples de fazer, sim, é gostoso, você faz com muito prazer. Não é gostoso quando Deus fala assim, olha, vai lá, você tem dinheiro aí, compra um presente para aquela pessoa lá, o teu filho, a tua filha, aquele familiar, a tua esposa, enfim, teu familiar, aquele quem você gosta, e presenteie ele. Você faz com tristeza? Não, é gostoso fazer isso. É ou não é? Mas é gostoso você fazer isso para alguém que te traiu? Alguém que te ofendeu? Alguém que te feriu? Alguém que te maltratou? Alguém que literalmente te prejudicou? Aí você vai dizer assim, como que Deus faria uma coisa dessa? Deus faz ou não faz? Já fez ou não fez? E agora a pergunta final, você passou no teste ou foi reprovado? Tem gente que fez assim, ó, fulano, vai até aquela pessoa e faz isso para ela. Tem gente que fez assim, ó, eu tenho que ir mesmo, Deus? Tremendo, não, Senhor, não faz isso. Vai, abençoa ela e ainda dê um abraço nela e diga para ela assim, eu te perdoo. E o Senhor falou assim, ó, é para dar um abraço, não mata-leão. Um abraço. Mata-leão não. Mata-leão não pode, é proibido. É um abraço. Você vai dizer, Senhor, não. É o Deus que cumpre com a sua palavra. Ele quer que você cumpra com a sua. E que você acate aquilo que Ele tem direcionado você. Porque isso é um rompimento para muita gente. Você vê que tem coisas pequenas que têm travado coisas grandes na vida de muita gente. Coisas pequenas travam coisas grandes, que mostra um despreparo daquela pessoa para aquilo que ela tanto sonha e deseja. Mas o maior desejo de Deus é que você viva. Sabe por quê que é o maior desejo dele que você viva? Aqui em Salmo 23, do 1 ao 6, diz assim, ó, olha o salmista dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o cuidado de Deus sobre a sua vida. Nada vai faltar. Nada falta. Nada falta. Você vê que Deus, Ele dá o exemplo, que tem muitos aqui que já usaram essa expressão, eu tirei da boca para dar para o filho, eu não deixei faltar. Eu não deixei faltar, eu fui até o fim, eu trabalhei em 2 empregos, eu fiz isso, eu fiz hora extra, eu fiz isso, eu supri a minha casa, a minha família. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas de homens, estou dizendo mulheres. Porque eu vim de um lar onde o meu pai não nos criou, quem criou foi a minha mãe. E como diz a Rochelle, mas no caso o contrário, o meu marido tem 2 empregos, a minha mãe tinha 2 empregos. Literalmente. Porque um só, você imagina, não dá. Não supria, não tinha como. Já era difícil. Não tinha. Então,
3 crianças pequenas. Você que tem filho pequeno, você sabe. Você compra um tênis, dá 2 semanas e fala, o que aconteceu? O dedo está saindo para fora. Você compra uma blusa, já está saindo os braços para fora. Cresce, você fala, não vence. Ela não é. E aí como que faz? Criança come pouco. Come pouco. Parece que está amarrada toda hora aquelas crianças. A necessidade está ali. E eu lembro dela lutar com todas as forças. Por isso que eu digo, eu não tive figura masculina. Eu não tive figura masculina. Eu não tive. Por isso que eu cometi vários erros na minha vida. Muitos. Porque uma hora era um, outra hora era outro. E todos que eu me apoiei como figura de autoridade, uns me ensinou a se masturbar, a se masturbar, outro me ensinou a beber, você tem que beber, porque o homem bebe. E olha a cabeça de insano, de tanta loucura. Teve uma época, eu com 15 anos, olha a loucura. Eu saía, ia para os lugares onde tinha aquelas festas. Negócio seguinte, eu vou te ensinar um segredo. Então, se leva 2 engove, você sabe o que é um engove, não sabe? Leva 2 engove, e quando você tiver bebido muito, e você tiver já ao ponto de estar ficando em estado alcoólico, você vai no banheiro, você vomita, e enfia o dedo na garganta, e vomita, toma um engove, bebe uma água com gás, e fica 15 minutos, e você está pronto para outra. Olha que louco, isso é o que eu aprendi, foi ensinado. Não, você tem que ser mais forte. E quando eu bebia, eles falavam assim, parece um demônio, você não cai. Está todo mundo arrastando aí, e eu saía, eu entrava andando e saía andando. Entrava andando, e todo mundo caído, jogado nos lugares lá, porque era assim que eu fazia, por muito tempo. Por muito tempo, eu não sei o que tem isso, mas era um demônio, um espírito maldito ali. Olha, você tem que fazer isso, olha, você tem que agir assim. Quando eu cheguei na igreja, e eu entendi que eu precisava de uma boa referência, porque eu não tinha. Então eu comecei, primeiro que foi na época, foi o bispo Maurílio. A bispa ainda chegou a citar aqui uma situação, que quando a preocupação que ele tinha de acolher, de ajudar, era tão grande, porque muitas vezes ele me chamava, ele falava comigo, ele falava assim, arruma a tua calça, tá aqui, tá errado. Sabe coisa simples? Tua camisa tá errada, arruma aqui, Ele pegava na minha gravata, assim, arrumava a gravata, e naquela hora, para quem nunca teve uma figura de um pai, de um homem ali, nossa, eu me sentia todo importante. Olha, pessoas se preocupando comigo, e isso, aquilo. E ele tinha tantas atribuições e responsabilidades que nem sempre ele tinha aquele tempo de estar ali. Tantas outras coisas. Então, para chamar a atenção, eu já era obreiro, ele falava assim, fica do lado direito. O que eu fazia? Ficava do lado esquerdo. Por quê? Ele vai vir falar comigo. Olha o que eu tinha na cabeça. Ele vai vir falar comigo. Nossa, eu me sentia, mas ele corrigiu você. Nossa, mas ele veio, eu nem entendi a correção. Quantas vezes ele falava, eu nem entendia o que ele estava falando, mas só, olha o que eu via. Nossa, ele veio falar comigo, você viu? Ele veio falar comigo. Rapaz, ele ficou bravo com você. Mas ele veio falar comigo, você viu? Você viu? Ele veio falar comigo, ele estava aqui, ele falou comigo. Ele orou por mim. Você viu? Você não está entendendo, você está ficando louco? Ele te corrigiu porque você não prestou atenção, porque você está desrespeitando as ordens simples, você está quebrando princípios. Sim, mas eu sei isso, eu entendi tudo isso, sim, eu entendi. Mas você viu que ele veio falar comigo? Eu não ouvi. Você está entendendo o quanto isso é grave? O quanto isso é sério? Porque você pode rir, mas é uma coisa que eu estou me abrindo aqui para você, para mostrar para você o quanto isso é sério. Essa questão de paternidade, o quanto isso leva e o quanto isso impede as pessoas de se lançarem verdadeiramente em Deus.
de se lançarem verdadeiramente em Deus. Então era assim, olha como que era. O jeito que ele andava, eu queria andar junto. Então, às vezes, ele ficava andando, e às vezes tinha uns outros obreiros lá que falavam assim, ó, como que o bispo Maurílio anda? É assim, então vamos andar igual ele. Então estava todo mundo imitando ele. Como que ele senta? Às vezes ele estava sentado atendendo alguém, ó, ele cruzou a perna. Ó, é assim, ó, então você tem que... Olha que coisa, olha, eu estou falando para você aqui, uma realidade. Olha como que ele cruza as pernas. Olha como que ele fala, olha, ele olha nos olhos das pessoas. Olha, olha a postura dele, olha o jeito que ele está reto, ó. E olha só, é assim. Entendi, é assim. E quem tinha que fazer isso? Hã? Meu pai. Só que aquilo que eu estava ali recebendo, de uma certa forma mendigando, porque aquela não era uma responsabilidade dele, mas sim do meu pai ou da pessoa que estava ali sobre a responsabilidade de cuidar de mim naquele momento de imaturidade, aquilo era apenas a ponta do iceberg. Tinha muitas coisas por trás que precisava também desse cuidado, que é o que molda o caráter, que é o que molda a postura de uma pessoa e que faz ela verdadeiramente entender o propósito da vida. E eu não tive isso. Então, por isso, muitas coisas, por muito tempo, eu vivi do quê? O que isso faz? Uma pessoa viver do quê? De imagem. Você quer viver de imagem. Porque eu busquei aquilo que eu estava vendo. E eu me apeguei àquilo que eu estava vendo. E eu construí aquilo achando que era somente aquilo. Mas não era somente aquilo. Tinha uma outra ponta por detrás. E quando você vai agindo e tendo atitudes, você vai errando, você vai desenhando um padrão. Um padrão vai sendo desenhado. E você vai tendo ali situações, você vai vivendo um erro atrás do outro, e se você não tiver ali uma postura muito firme, você não se levanta, como por muitas vezes eu não me levantei. Eu não me levantei por muitas vezes. Eu precisei de ajuda, e não foram poucas vezes. Não foram poucas vezes que eu precisei de ajuda. Não foram. Eu disse ainda esses dias, eu tinha o quê? Eu tenho hoje 21 anos de casado. Eu falo para minha esposa que quem lembra das datas sou eu, ela às vezes não lembra, exato, eu lembro. Né? Tenho 21 anos de casado, eu lembro quando eu tinha 7 meses de casado. 7 meses. Eu tive uma atitude muito imatura, e eu agi muito errado em algo. E eu fui muito corrigido por aquilo. E naquele momento eu disse assim, eu era um interno da igreja, eu falei assim, eu vou embora. Eu não quero mais. E ela muito firme, ela falou assim, você não pode ir. Eu estou aqui com você. Ela poderia ter tido uma outra atitude e ter cobrado de uma outra forma. Você está conseguindo entender? Olha o que é uma sabedoria. E aquele momento, já tinha 2 bispos conversado comigo e um pastor. E já estava certo que eu ia embora. Já estava certo que eu ia embora, porque foi uma decisão minha. E eu tinha que arcar com aquilo que eu havia cometido. Você consegue entender? Eu tinha que arcar com aquelas responsabilidades. Eu tinha que ter sido corrigido. Aquilo não era algo que poderia ter deixado passar. E aquilo foi tão forte, o que ela falou para mim, que indiferente o que eles falaram, eu permaneci, eu suportei. E eu literalmente assim, meu Senhor Jesus, foram 2 anos. Eu passei 2 anos colhendo tudo o que eu havia cometido por imaturidade. Por imaturidade. Mas foi uma coisa interessante que ainda, em uma oportunidade que nós tivemos com a bispa, não sei nem porque eu estou falando isso, uma oportunidade que nós tivemos com a bispa, em uma reunião de pastores, a bispa chamou todo mundo na frente, os auxiliares, na época foi uma reunião de pastores que teve lá em São José do Rio Preto, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, tenho 21 anos de casado, há 20 anos atrás. E chamou todos os pastores auxiliares, eu fiquei o último da fila.
e nós tínhamos ali 10 minutos para dar uma palavra. E havia, acho que, subido uns 8 ou 9 pastores auxiliares ali, e eu era pastor auxiliar naquela ocasião, e eu falei tudo que estava dentro do meu coração. E abri o meu coração, e dei uma palavra, e todos os pastores naquele momento se levantaram, bateram palmas, porque foram tocados por aquilo, a palavra tocou neles. Ao contrário dos outros, não desmerecendo os demais, mas o Espírito Santo falou comigo, me usou naquele momento, e aquilo tocou a igreja. Daquele momento, partindo daquele momento, eu fui tão abençoado como eu não imaginava que eu seria. Como eu não imaginava que eu seria. Mas uma coisa eu digo para você, essa questão de você viver comparando, analisando, conjecturando as experiências de pessoas que traíram você, que não honraram com você, com o que assumiram, você não deve fazer essa comparação com Deus, porque Deus não é essa pessoa. Você consegue me entender? Deus não é essa pessoa. Quando eu literalmente parei de fazer essas comparações, Deus me honrou. Deus me honrou. Porque até então eu tinha problemas seríssimos e tive vários. E graças a Deus, todos eles, eu tive pessoas que teve maturidade para me ajudar e eu cresci, aprendi, rompi com todos eles, e eu creio que eu tenho coisas que eu ainda não sei, que eu preciso romper, mas eu quero ver e eu quero romper todas elas. Porque eu sei que nossa vida é de rompimento em rompimento. Tem coisas que eu sei, como teve ontem, eu tomei decisões, eu me posicionei acerca de algumas questões, que eu disse, Senhor, isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Isso aqui é um fim. Acabou isso, fim para isso. E eu sei que no próximo culto, na próxima mensagem, no próximo programa, o Senhor vai trazer palavras e mensagens que também vai fazer com que a minha mente abra e eu entenda coisas que eu ainda não tinha entendido. E que eu cresça ainda mais. Que eu corresponda ainda mais àquilo que Deus está querendo fazer na minha vida. Mas isso tudo, repete assim comigo, eu não posso parar. Você não pode parar. Porque senão você nunca vai ver isso acontecer. Senão você nunca vai poder viver isso. Porque eu conheci muitos que estiveram comigo na mesma condição que eu, que pararam. E o desespero deles hoje é voltar. O desespero deles hoje é voltar. E você não pode aceitar viver assim. Porque talvez essa foi uma mentalidade, algo que foi estabelecido dentro de você. Não, mas é assim, porque, nossa, me abandonaram, me desampararam. Deus não te desampara. Está aqui Salmo, acabei de ler para você. O Senhor não te desampara, Ele é com você, Ele é por você. Ele é por você. E é interessante que você sabe disso. E você tem que lutar contra tudo aquilo que tem impedido você de avançar. Lute. Não dê a resposta que o diabo quer, mas sim a que Deus está esperando de você. Dê a que Deus está esperando de você. E talvez a que Deus está esperando é aquela que mais dói. E talvez você está dizendo assim, deixa isso aqui para depois. E Deus está falando assim, ó, essa é a primeira. Essa é a primeira. Eu quero essa agora. Faça agora. Não deixe o tempo passar. Não perca oportunidades. O dia que se chama hoje, esse dia traz consigo oportunidades grandiosas, gloriosas. E se você literalmente entender isso, você não vai desperdiçar mais oportunidades. E você vai avançar, você vai crescer. Mudança de espírito, mudança de mentalidade. Nós temos pessoas na igreja que, quando chegaram na igreja, a mentalidade era tão escassa que muitas não conseguiam entender isso aqui, ó. Ainda tem gente que vive assim. Ainda tem gente que vive assim. Porque a mentalidade de escassez é tão grande
E quando eu falo dessa escassez, eu estou falando talvez a escassez de uma presença, de uma figura, de um pai, de uma mãe ali. Que assim, ó, Isaías 55, 8 e 9, eu gosto muito desses versículos. Tem alguns versículos que são carimbados para mim, porque são versículos que eu oro muitas vezes no banheiro, tomando banho. São experiências que você está ali, tomando banho, você está falando com Deus, estou ali, e eu estou falando, tem dia que você está assim, Senhor, eu preciso, e você está ali. Lendo esses versículos, aqui em Isaías 55, 8 e 9, diz assim, ó, na NVI, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, são os meus caminhos, declaram o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus pensa acerca de você, o que Ele quer fazer por você e para você, é além do que esse abandono que muitos tiveram, do que esse aprendizado ruim, de práticas ruins, que vocês tiveram. Há muitos anos eu aprendi, alguém falou comigo sobre isso, e eu tenho familiares, de onde eu vim, e eu tomei uma decisão que aquilo não me fazia bem, por um determinado tempo. Aquilo não me fazia bem. De onde eu vim, eu fiz que nem Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio. Algumas pessoas, algumas coisas, não me fazia bem. Eu sofri tanto naquele lugar, eu vivi tantas coisas ruins naquele lugar, que às vezes só de olhar para alguns lugares, o ônibus da cidade, o clima da cidade, a maneira que as pessoas falavam, a maneira que lidavam, às vezes com quem você estava, aquilo me fazia mal, muito mal. E alguém ainda um dia, eu ainda fiz algumas viagens para ver familiares desse lugar, alguém disse assim um dia, por que você não para com isso? Eu falei assim, eu não posso. Eu falei assim, quem disse para você que você não pode? Não está te fazendo bem? Eu literalmente fiz uma risca no chão assim, daquelas, eu fiz um abismo violento, ao ponto de tocar número de telefone. Número de telefone. Porque eu vi aquilo estava me atrasando. Porque aquilo era deuses, você está conseguindo entender? Deuses antigos, situações antigas. Aquilo me atrapalhava, aquilo me amarrava, aquilo me travava. E, infelizmente, se você não fizer isso, com pensamentos, você está entendendo ou não? Pensamentos, mas eu penso, o que Deus pensa? Não, mas é o que eu acho, não, mas o que Deus acha? O que Deus está falando para você? O que as Escrituras diz para você? O que a palavra mostra para você? Fica com a palavra. Fica com a palavra, fica com a palavra, permaneça. É ela que vai mudar. É ela que vai mudar, pelo amor de Deus, fica com a palavra. Fica. Aproveita que você está aqui. Aproveita que você está aqui. Você está aqui. Você está abaixo dessa cobertura espiritual. Você tem apoio, você tem amparo, você tem ajuda. Você pode pedir ajuda se você quiser. Mas não pare. Creia em Deus. Coloque toda a sua força, a sua confiança. Esse ano, ele é o melhor ano da sua vida. Ele não vai ser, ele é o melhor ano da sua vida. Ele é. Como eu dei o exemplo no início da mulher. 21 dias. Bispo, eu não parei. Eu não parei 21 dias. Você imagina que é uma pessoa a vida inteira começar coisas e parar? Era ela. Eu não conseguia nem limpar minha casa. Eu parava. Eu parava. Eu não conseguia limpar minha casa porque eu parava. Eu não conseguia lavar uma louça porque eu parava. Eu não conseguia fazer coisas porque eu parava. Eu não conseguia, eu começava, eu parava. Eu começava, eu parava, eu começava, eu parava. A vida inteira. Então, para mim, era normal. Eu comecei no começo do ano, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Deu 10 dias no propósito, eu parei. Vinha na igreja de vez em quando. 52 dias, agora vai. Eu parei. E ela vibrou por não ter parado. Eu falei para ela assim, e ela já viveu definições na saúde e na vida profissional. Eu falei assim, não olha para a vida profissional e nem para a saúde, porque isso não é nada. Porque a sua mudança de mentalidade vai te levar a coisas muito maiores do que o que você viveu aí.
Não, bispo, mas que o senhor não entendeu, meu nome estava sujo. Eu falei, eu sei. É tão pequeno isso, diante do que Deus quer fazer por conta dessa mudança de mentalidade. Você tirar aquilo, limpar-se daquilo que tem te atrasado. Isso faz a diferença. Permaneça, permaneça, dê a resposta certa. E Deus vai te abençoar. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu impresso. Eu estou muito grato por tudo que eu tenho vivido nesse propósito da mudança. Não há um dia sequer que Deus não tem falado comigo, tem me ajudado a entender e a ver coisas. E eu literalmente estou que nem uma criança quando começa a descobrir as coisas. Eu estou que nem uma criança. E eu digo para você, eu nunca vivi um tempo que eu tenho vivido com Deus, como eu tenho vivido agora. Eu nunca vivi. E Deus tem falado tanto comigo. E às vezes eu fico assim, Senhor, e eu estou em estado de graça. Mas uma coisa eu digo para você. Independente do que você fez, confesse, se arrependa. Independente do que fizeram por você para te prejudicar, perdoe. Se livre de todas as cordas, de todas as correntes. E ouça somente a Deus. Ouça somente a Ele. Ouça somente a Ele. Porque tem coisas que não tem explicação. A explicação só vai roubar tempo. A explicação vai roubar a tua energia. Tem coisas que não tem resposta. O próprio Deus diz nas Escrituras, eu não me lembro o versículo, mas tem coisas que não são reveladas. Não são reveladas. Se o próprio Deus tem coisas que não revela, por que eu vou tentar entender algumas coisas? Eu não vou entender. Por muitos anos eu tentei entender por que eu fui abusado, por que eu sofri tanto, por que eu vivi assim, por que eu fiz tanto, por que aconteceu tudo isso? Meu Deus, tem hora que eu ficava tão pesado, tão cheio, eu falei, eu não consigo ter respostas. E ninguém sabia me responder, ninguém dizia assim, eu não tenho resposta para você, eu não sei te dizer, eu não sei, eu não sou Deus. E quando você verdadeiramente se relaciona com Ele, Ele traz uma paz tão grande no seu coração, na sua vida. E você não fica mais buscando respostas, você fica buscando é Deus. Porque a glória dele é tão grande. Tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande. Ele te supre de uma forma tão poderosa. Que você não tem explicação, você não fica mais atrás de migalhas. Você quer Deus. Você quer agradar a Ele. Você quer obedecer a Ele, você quer ouvir a voz dEle. Você não quer sair da presença dEle. Fale com Deus. E peça para o Senhor. E diga, Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. E eu quero que esse poder, que essa força, que essa autoridade, ela me renove, ela transborde a minha vida. Eu não quero mais ver uma vida anêmica, uma vida apática. Diga para Deus, esse é o ano da sua vida, você não pode aceitar. Dê tudo a Deus, para de dar aos pouquinhos, dê tudo. Meu Deus do céu, uma vida inteira eu dei aos soquinhos, aos pouquinhos, eu muitas vezes me culpava, o quanto eu perdi, quanto tempo eu perdi, quantos anos, mas Deus é tão misericordioso,
Ele que me amou primeiro, não foi eu que o amei primeiro, Ele me amou primeiro. E o amor dele me sustentou mesmo eu, em muitos momentos, sendo imaturo, sendo irresponsável, sendo inconstante. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de mim, Ele acreditou em mim, Ele confiou em mim, Ele me ajudou quando eu menos esperava, Ele me ajudou quando eu não acreditava nele, Ele cuidou de mim, mesmo quando eu fui ingrato. Mesmo quando eu fui ingrato, quando eu fui imaturo, Ele cuidou de mim, Ele me ajudou. Ele me ajudou. Ele me ajudou. E Ele vai te ajudar. Eu não quero que você perca o seu ano. Eu estou indignado. E eu não quero que você perca o seu ano. Eu não quero que você saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu não quero que você saia daqui da mesma maneira que você entrou, não. Eu quero que você saia daqui com a sua consciência aberta, com o seu espírito renovado, com você cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, confiando, Ele está trabalhando em seu favor, Ele não vai desamparar você. Ele não vai desamparar você. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Ele nunca me desamparou. Ele não vai desamparar. Então diga a Ele, diga ao Senhor o quanto você precisa desse poder, dessa força, dessa autoridade. E se você tem dificuldade para se relacionar com Ele, diga: meu Deus, me ajuda a romper com todos esses paradigmas, com todos esses padrões, com todas essas travas, com todas essas amarras. Me ajuda, Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a romper. Eu não aceito mais viver uma vida, meu Deus, travada, amarrada. Eu não aceito, Senhor, eu não aceito, Deus. Eu não aceito. E eu preciso da Tua presença. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas olha a Tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas olha a Tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Ó Deus Santo e poderoso, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, meu Deus, que nenhuma delas, meu Pai, saiam da mesma maneira que elas entraram aqui. Eu não aceito, Senhor, que elas saiam da mesma maneira. Eu declaro, meu Deus, unção, meu Deus, poder, meu Deus, rompimentos, desenvolvimentos, meu Deus, espirituais, travas sendo quebradas, situações sendo desfeitas, meu Deus, amarras, meu Deus, situações que foram criadas, padrões que foram desenhados, meu Pai, que sejam quebrados em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro, meu Deus, um rompimento glorioso, e que essa pessoa, Senhor, viva nesses 10 dias o que ela não viveu, meu Deus, nesse ano todo. Meu Pai, que ela viva nesses 10 dias que restam para finalizar o ano, que ela não viveu o ano todo, porque a palavra do Senhor se cumpre.
a promessa do Senhor se cumpre. Meu Pai, a palavra do Senhor não se volta, ela não volta vazia, ela não volta vazia, ela não volta vazia. E essa promessa, ela veio para 2024 e está chegando. Tem coisas que estão aí às vésperas de acontecer. Eu creio, Deus, eu creio em definições grandiosas, situações tão grandes se cumprindo, se materializando, e essa pessoa sendo presenteada de uma forma tão grande, tão poderosa, ela sendo tão honrada, tão abençoada, meu Pai, tão surpreendida pelo Senhor, que a cabeça dela vai girar. Meu Pai, de tamanha glória, meu Pai, de tamanha glória do Senhor, em nome de Jesus eu creio. Possua isso no seu espírito, possua isso. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando, e eu creio em definições grandiosas. Definições grandiosas. Esse é o seu ano. Esse é o seu ano, diga isso para você: esse é o meu ano, esse é o meu ano. Oh Deus, esse é o meu ano, esse é o meu ano. Eu vou viver, Senhor, eu creio. Diga isso com essa certeza dentro de você. Diga: Deus, eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, Deus. Eu creio. Em nome de Jesus. Receba a paz, essa paz que consola você de uma forma tão poderosa. Seja cheio dessa paz agora, cheio. Sinta a presença do Espírito Santo. Seja possuído por essa paz, por essa certeza, por essa segurança. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas tão grandes que a tua mente não tem capacidade para imaginar. Deus está mudando corações de familiares que talvez você jamais imaginou que mudaria. Deus está mudando a tua condição financeira de uma maneira que você também jamais imaginou que aconteceria. Deus está fazendo coisas que você não tinha ideia, e vai vir de uma forma tão grandiosa. Os presentes, Deus vai te surpreender. Te surpreender. Seja cheio desse poder, dessa glória. Em nome de Jesus, seja cheio dessa glória, desse poder, da presença dEle na sua vida. Ele te conduzindo, te guiando e dizendo para você: eu estou aqui com você, vai dar tudo certo, não temas. Não temas, vai dar tudo certo, eu estou aqui com você. Não precisa se desesperar, não precisa se afligir, não precisa tirar as noites, ficar sem dormir, não precisa se afligir, não precisa. Eu estou aqui, eu estou no controle de tudo, eu estou trabalhando em seu favor, eu estou agindo na sua vida, eu estou trabalhando em seu favor, tudo em todas as áreas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradeça a Deus, agradeça a Ele, agradeça, diga: Deus, obrigado, Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor. A minha vida é nova, eu vivo novo do Senhor, e eu creio em mudanças e transformações grandiosas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo o projeto, concordo com as vitórias, com tudo que foi projetado nessas pastas, e eu declaro definições e respostas, e eu creio no favor do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas
que essas situações que foram colocadas, elas foram definidas, mudadas, transformadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu creio que o inesperado do Senhor, diga: já aconteceu na minha vida. Diga: Deus, eu sei que o Senhor não falha, que a palavra do Senhor não volta vazia, ela se cumpriu na minha vida, em nome de Jesus. Amém.